Já quando a gente fala em choque distributivo, né, em situação de um choque distributivo, a gente entende isso aqui, que é uma redistribuição do fluxo sanguíneo. Então, por algum motivo, há uma interrupção, né, na oferta de oxigênio, há uma interrupção na oferta de nutrientes, na oferta de sangue para determinada área por algum motivo, e acontece uma redistribuição desse fluxo sanguíneo. Né? Então, geralmente, a nível de órgãos, tá, gente? A nível de órgãos acontece uma redistribuição desse fluxo sanguíneo. Então, a periferia vai receber uma nova circulação, vai receber uma circulação colateral. E esse choque distributivo, ele se enquadra em 3 categorias. Na verdade, o choque distributivo é só uma classificação geral, mas cada um é específico, que é o neurogênico, o anafilático e o choque séptico. Um choque neurogênico, ele é um choque que tem problema no tônus vasomotor, ou seja, tônus, capacidade que a musculatura do vaso tem de contrair e relaxar. Só que nesse caso, é igual o tônus muscular que a gente via em anatomia, a capacidade que a musculatura tem de entrar em ação mesmo parada. Ela está em stand-by, mas ela funciona rapidamente. Tônus vasomotor é isso, é a capacidade que a musculatura do vaso possui para contrair e relaxar a todo tempo, a todo instante. Ela pode estar parada por um fluxo sanguíneo diminuído, ela pode estar parada no caso do paciente estar dormindo. Mas assim que a gente se agita, o tônus muscular volta a contrair e relaxar de um modo mais rápido. Num choque neurogênico, há um desequilíbrio nessa capacidade. Então, os vasos ficam desequilibrados, ficam prejudicados no sentido de uma contração e de um relaxamento. E o que prevalece? Prevalece uma vasodilatação. Prevalece sempre um fluxo sanguíneo maior, passando com uma velocidade mais tranquila, e se o fluxo sanguíneo é grande, passa com uma velocidade baixa, a gente tem uma hipotensão. Então, o paciente num choque neurogênico possui uma vasodilatação, e isso consequentemente gera pressão baixa. Geralmente, por ser, né, a princípio, neurogênico, tudo que está relacionado a sistema nervoso, tudo que está relacionado à medula, tem o seu grande papel nisso aqui. Então, lesões que são de sistema nervoso, doenças graves relacionadas ao sistema nervoso, acabam, na maioria das vezes, gerando um choque neurogênico, gerando um choque relacionado a isso. Por quê? Porque os vasos já não têm mais a mesma percepção, porque a nível maior, né, a nível celular, a nível cerebral, a nível de encéfalo, de medula, isso foi cortado, isso foi prejudicado. Então, não tá, é igual sinapse, querendo ou não, você teve bloqueios de sinapse. E esses bloqueios de sinapse fariam com que a gente não tivesse mais a mesma capacidade de fazer os movimentos de contração e de relaxamento para vasos, para endotélio vascular, tá? Pode ser pelo efeito de remédio, né? Às vezes a pessoa usa muito antidepressivo, usa muito medicação depressora do sistema nervoso, né? Medicação para dormir causa rebaixamento de nível de consciência. Relaxante muscular, dependendo, causa rebaixamento de nível de consciência. Viciados em né, os drogaditos de fentanil e tal, causa rebaixamento de nível de consciência. Então, qualquer situação nesse sentido vai rebaixar o nível de consciência que, consequentemente, vai ter um quadro de hipotensão. E aí, nisso, os vasos vão estar realmente relaxados. E por estarem relaxados, esse volume sanguíneo pode abaixar num nível considerável. O hipoglicemiante, né? O paciente que toma, ou qualquer pessoa, né? Ou que está num estágio de hipoglicemia profunda, ou que toma muito antihipoglicemiante a ponto de aí realmente não ter nível de açúcar nenhum. E aí não tem açúcar nenhum circulando na corrente sanguínea. A gente precisa de açúcar. Nosso organismo, mesmo que diabético, eu preciso de açúcar, porque o açúcar que me dá energia, né? É o carboidrato que me dá energia. Então, está no açúcar.
Então, eu preciso dessa energia para poder me manter, senão eu vou ter bloqueio, sim, a ponto de choque neurogênico. Um paciente vai sentir a pele mais ressecada, neste sentido de um choque neurogênico. A pele mais quente, mais ressecada, não tão fria quanto os outros choques. Causa hipotensão, como sintoma clássico de um choque neurogênico, a hipotensão. E uma bradicardia. Uma bradicardia no sentido de a pressão está muito baixa, a frequência cardíaca desse paciente consideravelmente também vai estar muito baixa. Né? Não tem como ter uma frequência cardíaca alta num estágio desse, de um quadro de pressão de 7 para menos, 8. A gente nem está falando em pressão 9, porque 9, a minha pressão naturalmente é 9/10, 9/8, 90 no caso. A gente está falando em situações de pressão de... Tem paciente que chega em choque numa pressão de 4, uma pressão de 3. Né? Então, praticamente morto. Numa hipotensão severa. Como que eu trataria um paciente com choque neurogênico? Primeiro, se o problema é simples, tônus muscular, tônus vasomotor. O coração, os vasos não estão conseguindo contrair e relaxar. Então, o que acontece? Eu preciso tratar a estabilização desses vasos. Neste motivo, se for em alguma lesão neurológica, realmente comprovado em alguma lesão neurológica, né, é necessário administrar injeções nesse paciente. É necessário estabilizar a medula espinhal desse paciente quando for alguma situação relacionada a ela. A gente está falando de paciente tem sistema nervoso central, periferia. Então, ponte, bulbo, as inervações. Essa comunicação vem pela medula. Na verdade, a medula espinhal, a medula óssea, enfim, tem essa comunicação dentro da coluna vertebral. Esse sentido de quando há uma falha nessa comunicação, precisa haver um desbloqueio nisso. Em algumas situações, por que uma das causas pode ser a lesão na medula? Porque um paciente que tem o amassar da coluna vertebral, consequentemente amassa, né, causa uma lesão a nível medular, causa uma lesão na medula espinhal. Isso faz com que não passe mais a comunicação. Além da tetraplegia ou da paraplegia que ele vai ter, todo o restante do organismo permanece prejudicado por esse bloqueio neurogênico. Então, aí, a primeira coisa que o médico vai olhar isso é uma lesão reversível ou uma lesão irreversível, né? Simplesmente houve a compressão ou houve a lesão em si? Houve a dilaceração de alguma parte. Se houve isso, se houve realmente o dilacerar, é um pouco mais praticamente irreversível. Se houve uma compressão, pode-se fazer uma descompressão na tentativa de melhorar esse fluxo sanguíneo e, consequentemente, voltar ao nível ideal das comunicações neurogênicas. Quando a gente está falando de lesão medular, tá? Mas se for qualquer outra situação, por medicamentos, enfim, aí vai se tratar exatamente com o antídoto daquilo ali. Então, deu muito medicamento que causou sonolência, causou um rebaixamento de nível de consciência, tem que deixar passar o efeito, e outra tem que dar medicações que vão acordar esse paciente, vão despertar esse paciente. Né? Então, eu posso dar injeção em baixa dose, mais adrenalina, no sentido de só manter aquela aceleração, e aí depois doses de nora, no sentido de monitorar aquela pressão arterial para que ela fique num nível um pouquinho maior do que o ideal, né? Um pouquinho maior do que o que é hoje preconizado. Tá? O outro choque que também se enquadra como choque distributivo, é o choque anafilático. Choque anafilático é causado por reação alérgica. Então, há alguma complicação que causa uma alergia, que causa um processo, na verdade, de hipersensibilização daquela área. Ou seja,
O meu organismo reconheceu alguma coisa como invasora e vai lutar com isso e vai tentar reverter essa situação. Então, ele vai fazer uma anafilaxia, ele vai fazer uma reação imediata àqueles antígenos. Anticorpos é o que eu produzo, então o nosso corpo produz anticorpos. E para combater os antígenos, que são as doenças, ou que é aquilo que afetou o nosso corpo. Então, nesse caso, a gente produz anticorpos para combater aqueles antígenos que vieram e acenderam uma possível reação alérgica no paciente. Por que pode vir uma reação alérgica? Por alimento, por algum aditivo, né? Algum tempero, tem pessoas que são alérgicas a determinados temperos, por picadas de insetos, de animais, por mordidas, né? Por algum agente de imunoterapia, ou seja, gente, por imunobiológicos, por vacinas. Tem pessoas que desenvolvem reação alérgica por vacina. Tem alguma vacina que causou uma reação alérgica nela, ela nunca mais pode tomar aquela determinada vacina. Né? Então, aquelas que não são tão comuns podem gerar alguma complicação. Mas também pode ser aquilo que a pessoa nunca teve alergia e sempre tomou todas as vacinas, e em determinado dia ela tem alergia a uma vacina que ela comumente toma. Droga, penicilina é uma medicação que gera muita reação, porque ela é muito severa, né? Ela tem um alto poder aí de absorção, ela é uma droga que já é dolorida por natureza, né? O líquido dela é um potencial aí, agente doloroso nas aplicações intramusculares, e ela causa muita reação. Então, as pessoas, tanto que hoje em dia o ideal, a gente ainda encontra farmácia que faz isso, mas o ideal é que não se aplique, é proibido isso por lei, é proibido que se aplique penicilina em farmácia hoje em dia, porque penicilina é uma das drogas que dá muita reação. E antigamente se aplicava, hoje em dia, dependendo da farmácia que tu vai, né, te aplica. Você vai lá na farmácia do moço lá de Forquilinhas e ele te dá uma injeção de penicilina na boa, mas é algo que dá reação alérgica e deve hoje ser administrada só em emergências. Oi, Flávia, pode falar. Viu, Éder, me diz uma coisa. A reação alérgica a medicamento, por exemplo, eu nunca tinha tido. Aí, com 32 anos, eu tomei uma Neosaldina e tive uma reação alérgica, e aí, bom, eu tenho uma carteirinha de paciente alérgico. Por que acontece isso? Eu não era alérgica e, de repente, me tornei alérgica a tudo. Sim, funciona assim, o teu organismo ele vai acumulando, então o teu organismo ele vai acumulando reações, ele vai acumulando substâncias. Você sempre tomou Neosaldina, nunca te fez mal, mas o teu organismo, na verdade, ele foi entendendo que aquilo ali ele estava conseguindo combater, ele já reconhecia como algo errado, mas ele conseguia combater. Num determinado momento, essa reação exacerbou, então ele já não teve mais condições e já entendeu que aquilo ali era um processo errado. Então é como se o nosso organismo saturasse de alguma coisa. Eu sempre posso comer camarão e não tenho alergia, mas em determinado momento meu organismo vai desenvolver um processo alérgico, porque alguma substância que veio naquele camarão de hoje despertou algo a mais nos meus anticorpos que eles reagiram. Então, assim, talvez eu já tinha uma pretensão, uma predisposição a isso. Então, talvez você já tinha uma predisposição a essas reações alérgicas aí ao Neosaldina ou ao que mais você tem, e o teu organismo foi tolerando a ponto que eram doses pequenas, enfim, foi conseguindo combater. Mas chegou um ponto que aquilo foi somando, aquilo foi sempre somando, acumulando, acumulativo, e aí chegou um momento que aí o teu organismo entende que aquilo agora está te fazendo mal, porque é uma coisa que somou muito. E aí, como se eu tivesse, tipo, intoxicada por tudo isso, e aí ele não me faz mais, não é bom para mim, ele vai reagir, é isso? Isso, exatamente. Então ele entende que aquilo não é bom. Exato. Ele entende que aquilo não é bom para você por uma auto-ingestão, né? Claro que tem pessoas que tomam medicamento determinado a vida inteira e não tem alergia para isso. Aí vai também como que o teu sistema imunológico reage, né? Ele pode voltar a aceitar esses medicamentos depois de um tempo? Quando é reação assim, pode, tá? Quando é situações assim, o organismo em determinado momento pode sim, porque assim como naturalmente
ele criou resistência, naturalmente ele pode criar imunidade, tá? Mas aí geralmente naquelas outras situações que a primeira vez já deu reação e tal, aí já não. Mas nesse caso pode. Ah, entendi. Tá bom, obrigada. Tá, de nada, imagina. Drogas anestésicas, gente. Uma das coisas que é muito comum, né? A pessoa vai fazer uma cirurgia, às vezes ela tem reação alérgica à anestesia, à própria anestesia. Então ela reage àquilo ali e aí desenvolveu uma substância, né? A gente entende que o paciente ele faz uma cirurgia, o sucesso da cirurgia não é só o ato cirúrgico de curar, de tratar aquele problema, e sim a alergia a alguma coisa, né? E às vezes por isso que tão importante quanto a entrevista com o cirurgião é a entrevista com o anestesista, justamente para poder ver se não tem alguma coisa a mais que esse paciente possa ter reação, né? Então se usa muito ali benzocaína, né? Derivados da lidocaína, da xilocaína, e é comum as pessoas terem reação a isso. Tá? Vacina. Vacinas também, em algumas situações, pode gerar reação alérgica. Às vezes a antitetânica pode gerar reação alérgica. Vacina da gripe, né? Influenza H1N1 pode ter reação alérgica. Tirando o fato de se você só não toma, né? Se tem febre ou alergia à proteína do ovo, em algumas situações pode gerar uma reação alérgica também. Névoa, poeira, qualquer substância presente no ar é um outro indicativo de uma provável reação alérgica. Gravemente, gente, esse paciente pode começar simples, ele pode começar com a dormência na boca, né, com aquela sensação de formigamento, uma sensação já de aceleração de pulso, de taquicardia, aquela sensação de lipotímia, né, a sensação de que vai desmaiar, pode começar a falar mais arrastado, vai começar a ter uma deficiência para respirar, né, uma dispneia ali acentuada, uma dificuldade para respirar. Se for alguma coisa geralmente alimentar ou gerada por alguma coisa via oral, né, de medicamento, ele pode ter náusea, vômito como primeira opção. Se eu tomei a Neosaldina lá, né, oral e tal, não sei o que, e na hora eu já vomitei, na hora eu já tive alguma coisa, se não for realmente por eu estar ruim, pode ser já uma reação de teu organismo tentando expulsar aqui. Dor no estômago também, se for via oral, alguma coisa que vai cair no teu estômago de alimento ou medicamento, vai ser fatídico já essa dor, você vai desenvolver uma dor sempre muito forte. O edema nos lábios é comum, né? Então a pessoa tem edema em lábio, edema de glote. O problema do edema de glote é fechar totalmente a garganta. Então quando se fala nessa situação tem que cuidar muito, porque já vi situações que a pessoa precisou fazer uma traqueostomia porque ela chegou com uma reação anafilática grave, entrando em choque com edema de glote, né? Ou seja, a garganta se fecha mesmo. E aí não adianta dar o antihistamínico, né? Dar a loratadina, dar o Allegra ali, ou o antihistamínico que seja, mas tem que também fazer alguma coisa que desobstrua a via aérea rapidamente. Oi, Maria. Uma coisa assim que eu não entendo é que eu sou bem alérgica a vários medicamentos e essa questão eu, por exemplo, tenho medicamento que eu fico com a boca, um lado da boca só inchado ou um olho só inchado, né? Tanto que tem medicamentos que eu já tomei, mesmo sabendo que eu ia ficar inchado, que eu tratava muito, que era um relaxante muscular. Não o relaxante, os diclofenacos e tal. Entendi. Mas o medo realmente é o edema de glote, né? Mas o que eu queria entender assim, porque a alergia, na verdade, é uma hiperreação do sistema imunológico, né? Isso. Ele vai receber aquele antígeno, ou algo que ele considera antígeno e não é, e ele vai se defender exageradamente. Aí ele acaba prejudicando a gente por isso, né? No caso. Sim. Exato, é um sistema que era para proteger e acaba exagerando, né? Mas eu não entendo o porquê do edema. Não sei se você vai explicar assim, o porquê que acontece o edema, por que o corpo. Porque a impressão que dá é que é algo sistemático, vamos dizer assim, como uma infecção generalizada, uma inflamação generalizada.
Isso. sistêmico, não necessariamente local, que nem a questão do edema. Então, o que ele entende? O nosso organismo ele vai realmente reagir. Ele entendeu que aquilo é errado, ele vai fazer de tudo para tentar combater. Né? E aí vem o vômito, vem a tosse, vem o catarro também é uma forma de você expelir qualquer coisa que esteja incomodando. E aí, no caso do edema de glote, ele gera no sentido de, principalmente se for algo mais de via aérea ou de via digestiva alta, né? De boca, nariz, enfim, geralmente são as áreas que mais podem gerar o edema de glote, no sentido de ele fechar e não deixar o organismo reagir. Então, ele não quer realmente que o organismo absorva e que aquele determinado antígeno entre no organismo. E aí ele gera o edema de glote porque é uma das poucas musculaturas que existem que vão ter esse poder de contração e relaxamento, Maria. Como a nossa garganta, né, é músculo, e ela vai contrair e relaxar, por isso a gente engole e tal, toma água e se alimenta e tudo mais. Ela tem um alto poder, o sistema nervoso, né, e consequentemente o imunológico, tem domínio sobre tudo que é mais muscular. Então, tudo aquilo que é mais muscular, a tendência é que se contrai, a tendência é que se feche para poder para poder bombear o sangue e reverter o problema. Nesse caso, o edema de glote é feito por isso, porque daí há uma contração excessiva. Sim, tipo, vou fechar essa passagem para não entrar mais por ali Só que aí... Mas eu não entendo, tipo, o lábio e os olhos, assim, realmente. Eu não entendo o porquê da reação de edema, assim. É uma coisa que não... Né? Sim. Porque é diferente. Uma coisa que tu aplicou, uma coceira ali na pele onde o bichinho picou. Ali estão os antígenos, sim, né? no local, né? É que daí essas questões... O edema de glote ou reação em face, que é muito comum, mesmo com qualquer situação, é que daí é bem sistêmico, né? Não é nada local, assim. Independente da situação, vai reagir na musculatura ou na mucosa que é mais sensível. Então, as mucosas... né, essas mucosas que são as áreas mais sensíveis do teu organismo. Então, não que as outras não reajam, mas é que as outras reagem tardiamente e aquilo que é mais notório realmente seja o inchaço da pálpebra, né, o edema da pálpebra, o edema dos lábios. E talvez, falou, faz sentido, como foi em gesto, via aérea superior, região de face. Por exemplo, quando eu tomei agora, na cirurgia, tomei Ai, gente, como é que é aquele remédio para dor? Morfina? Morfina. Por exemplo, já é na veia. Daí pipocou, coçou o corpo inteiro, porque realmente botou direto na veia, não é? Isso, Na maioria das situações vai nisso, então. É alguma coisa de via aérea alta, de via digestiva alta, daí você vai ter reação um pouco mais próximo do local de aplicação mesmo. Quando é lesão no corpo, quando é hiperemia e tal, aí é porque geralmente é algo que você tomou endovenoso, né? Que daí é algo sistêmico. Entendi, obrigada. De nada, imagina. Com a gravidade pode levar a parada cardiorrespiratória. Não quer dizer que todo paciente com choque anafilático vai ter isso, né? Mas pode levar a parada cardiorrespiratória. Além dos sintomas mais comuns de coceira, né? O prurido, urticária, a pele tende a ficar mais fria nesse sentido também, mais pegajosa, mais úmida. A pessoa pode perder a consciência num estágio de reação alérgica mais grave, né? Considerado mais grave. A adrenalina é uma das coisas assim, gente, fundamentais num caso grave. O coração precisa bombear mais sangue para aumentar esse fluxo sanguíneo para parar com essa reação alérgica. Então, a adrenalina é uma das coisas que se dá muito. Principalmente nesses casos lá de mais graves. Antihistamínico, então, Alegra, loratadina, qualquer antihistamínico, né, qualquer antialérgico. E corticoide na manutenção. O corticoide ele age para manutenção, para tirar, para ajudar na finalização daquele processo de inflamação. Então, o corticoide ele vem para normalizar o sistema imune. A adrenalina aumenta a frequência cardíaca, aumenta o volume cardíaco, dá mais sangue. O antihistamínico tira, né, o que está causando a alergia, e o corticoide ele neutraliza, ele ameniza aquele sistema imune para voltar à normalidade. Oi, Flávia, pode falar. Então, eu tive, no parto, me deu alergia da anestesia.
E já tinha tomado antes, né? Mas não tinha me dado nada. Daí da minha filha, essa que tem 10 anos, me deu essa alergia. Eu só escutei eles falarem adrenalina, pum, e apaguei, né? Ali eu morri 2 vezes por causa dessa reação. E nessa cesárea eu fiz a laqueadura também. Só que aí ele estava terminando e eu não podia mais tomar outra anestesia. E passava só pomadinha, eles me amarraram, porque eu já estava sem anestesia. Eu sentia as dores, assim, sabe, Sim, do ponto. Eu quase morri ali para eles me darem os pontos, porque foi horrível, eu não podia tomar outra. Passei muito mal. Agora que eu li tua situação ali, tua mensagem que tu botou no bate-papo. É exatamente isso, tipo, a adrenalina assim, é a primeira coisa, porque tá indo, a tua tendência era parar, né? A tua tendência era ter uma parada cardiorrespiratória e parar, e parou, na verdade, praticamente. Então a adrenalina é usada justamente para dar esse impulso, esse estímulo, como o PCR mesmo, né? Ainda bem que eu voltei, senão vocês iam ter eu aqui. Graças a Deus. Amém. Nossa, mas ter que sentir os pontos, ter que ir suturando é trash. Não tem ideia. Eles amarraram minhas pernas, né? O braço já estava amarrado ali, mas as minhas pernas, porque era muita dor. Muita dor. Acho que foram 2 camadas, assim, no... Sim. Nossa. As finais, então. Tenho sim. E aí, no caso grave, né, um acesso, óbvio, reação anafilática, ela acende muito rápido, né? Então, dependendo do que você toma, ingere, enfim, ela acende muito rápido. Então, ela vai se agravar rapidamente. Então, é óbvio que se o paciente não está funcionado, tem que funcionar, né? A sorte da Flávia lá é que já era centro cirúrgico, já estava em procedimento, então já tinha acesso, é muito mais fácil a infusão de droga. Na Maria também, mas quando tem situações de que a pessoa está ambulatorial ou está em casa, né? Por isso que eu sempre falo, eu não tinha nada, a princípio eu não tenho alergia a nada, mas teve um dia que eu tive um acesso de tosse terrível, que eu achei que eu estava desenvolvendo algum processo alérgico a alguma coisa. E aí, dali em diante, eu comprei antialérgico e eu ando com antialérgico sempre, porque já vi várias situações de que a pessoa não teve o que fazer, porque estava na rua e tal, não sei o que, teve uma reação alérgica e, enfim, não tem antialérgico sempre tem na minha bolsa. Então, antialérgico é uma coisa que, para qualquer coisa que tu tá começando a sentir um processo alérgico, você toma um antialérgico e pelo menos o antihistamínico até você chegar a um socorro, né, quando é algo grave, vai te amenizar, vai te resolver, né, uma situação rápida. É uma medicação de emergência. Profi lá fora, né, que eu morei 2 vezes fora, uma vez na Austrália e outra nos Estados Unidos, e era muito comum ver criança que anda com kit de adrenalina na bolsa. E eu vi uma reportagem, um documentário, acho que no Netflix, sobre doenças, essas coisas, que falava que na Austrália é muito alto o número de pessoas com alergia alimentar. Sim. Tentava entender por que naquela região, se era questão do isolamento geográfico. E assim, é bizarro, o menino, eu lembro desse menino que eu conheci, assim, era uma criança, né, filho de uma amiga, tinha que andar com adrenalina, porque se alguém botasse sem querer amendoim ou qualquer tipo de castanha, ele tinha que usar, e ele já tinha usado uma vez ele mesmo. Sim. Não, e aí uma criança de 6 anos. E aí é como também que... Porque daí as pessoas têm que ser treinadas, né, e orientadas a como usar. Né? Porque elas que carregam aquilo ali, é elas que ficam responsáveis por aquilo e elas informam, certo? Se a criança informa a escola e tal. Mas é responsabilidade da pessoa, né, mesmo, de usar. Mas o gurizinho, eu não lembro que idade que ele tinha quando eu conheci, mas sei que ele usou com 6. Mas ele mesmo tinha que saber se aplicar, assim, era bizarro. Mas como... Tipo, como se aplicar adrenalina, sabe? Algo que tu vê que é absurdo. Parece absurdo. E o choque séptico, gente, o choque por septicemia, por infecção generalizada, nada mais é do que a infecção, então, que acarreta, né, na complicação do organismo todo. Então, é uma síndrome que acontece pela presença do micro-organismo na corrente sanguínea.
choque séptico sempre vai acontecer. É a nível de corrente sanguínea. Uma sepse ou uma septicemia é uma infecção generalizada. Então, o organismo inteiro é algo sistêmico. Então, aquela bactéria, aquele vírus, aquele fungos, embora em menor proporção, mas pode ter infecção fúngica séptica, o paciente vai ter uma infecção, a grosso modo, no corpo todo. E aí se instala muito mais rápido, consequentemente se agrava muito mais rápido. Então, a infecção ela pode ser, gente, em qualquer sítio e ela vai para nível sanguíneo. Por que um dos exames que se faz é para saber se você tem algum tipo de infecção, né? Dependendo da cirurgia que tu vai fazer, tu faz um exame de cultura, de urina, um parcial de urina, enfim, um hemograma. Porque ali já vai mostrar se você tem uma quantidade aumentada de leucócitos, como que está o teu aspecto da urina, tua urocultura. Porque se houver presença de micro-organismos ou houver que seja suspeita de infecção pelo excesso das células de defesa, você não faz cirurgia, você precisa tratar aquela infecção. Porque senão a bactéria vai sair da onde ela está e vai primeiro para o sítio onde o cara vai operar, então já causa uma infecção cirúrgica, e segundo vai para a corrente sanguínea, né, se a pessoa já não está com infecção na corrente sanguínea. Então, nesse sentido, o choque séptico ele é extremamente grave. Assim, ó. Acho que eu já falei isso para vocês, que eu já vi um paciente morrer de um dia, não foi de um dia para o outro, mas foi ele teve um sintoma séptico hoje e faleceu 2 dias depois. Por um acesso periférico. Então, por uma punção mal feita no acesso periférico. Então, é uma coisa muito grave. Caiu bactéria na corrente sanguínea, se a gente não se atentar imediatamente, se o médico não iniciar um processo de antibiótico terapia, imediatamente não tem o que fazer. Tem chance de recuperação? Pouco provável. Existe, mas é pouco provável. Grave. No mínimo, esse paciente vai ficar 1 semana entubado, inconsciente, sob efeito de medicamentos e da terapia antimicrobiana. Tá? Então, catéteres é muito comum. Todos aqueles dispositivos da UTI, de tubo, de catéter central, tudo isso é muito comum esse paciente apresentar uma infecção, uma septicemia por isso. Tá? O uso de drogas injetáveis, né? Às vezes a pessoa tem como causa o uso de droga injetável, não sabe utilizar, usa errado, enfim, tem alguma complicação ali que gera uma provável contaminação das seringas, né? E consideravelmente das agulhas injeta a bactéria junto. Né? E o paciente que já está comprometido. Então, o paciente que já faz quimioterapia, o paciente que já faz radioterapia, o paciente que já tem uma doença imune grave, tem uma predisposição também a desenvolver uma septicemia, porque os micro-organismos podem facilmente invadir. Afinal de contas, a imunidade dele já está prejudicada. Tá? Quando se fala em septicemia, não tem jeito de pensar que febre é um sinônimo clássico. Tá? Não tem como não pensar isso. E aí a septicemia ela se divide em 2 fases que a gente fala. Fase quente e fase fria, ou fase hipodinâmica e hiperdinâmica. Numa septicemia, esse paciente vai ter uma fase quente, onde ele onde é o início. Tá? O início sempre vai ser a febrícula, sempre vai ser a febre. Sempre vai ser a temperatura acima de 37,6 e por aí vai. Então ele vai estar com as extremidades mais quentes, com a face mais ruborizada, né? Geralmente assim, a gente que vai ficar doente, com febre, já naturalmente gripado, a gente fica vermelho e quente. Então isso é um sinal clássico para um paciente em choque séptico. Pressão arterial começa normal e depois tende a reduzir. O paciente tem ali uma pressão arterial que tende a gerar uma hipotensão, uma normotensão predisposta a uma hipotensão. Em contrapartida, ele tem uma taquicardia. Em contrapartida, a pressão baixa, mas o pulso acelera. O pulso acelera por quê? Porque tem micro-organismos na corrente sanguínea, porque estão tentando combater e porque o coração está tentando bombear mais. Esse paciente tem febre, obviamente, né? Sinais e sintomas aí de febre, calafrios, né? Tremores, sudorese. Consequentemente, ele vai ter ataque apneia, consequentemente, ele vai ter uma respiração maior.
Num estágio mais grave, ele começa com desorientação. Pacientes, né, igual é comum, às vezes criança convulsionar, né, no estágio febril. Um estágio que pode gerar um choque séptico, mas o adulto também poderia ter esses episódios de confusão mental e até convulsionar se não for tratado a tempo. A princípio, num choque séptico inicial, o débito urinário é normal. Depois, não. Depois esse débito urinário fica diferenciado. Então, você reconhece uma pessoa que ela está tendo uma septicemia quando ela está suando, frio, está com tremor, calafrio, febre, você afere, você vê que você febre. Ela está taquicárdica, ela parece que está ansiosa na tua frente, nervosa na tua frente. Quando ela ainda está mais num nível que consegue conversar, ela consegue dialogar com você. Mas no momento que essa paciente já está numa fase mais fria, ou seja, já teve essa oscilação, é como se fosse um choque térmico, tá, gente, mesmo. Primeiro inicia uma fase quente e abruptamente inicia uma fase de resfriamento. E é nessa fase de resfriamento que vem o agravo. Então, nesse caso, as extremidades já começam a ficar muito mais fria, já tem uma vasoconstrição e com isso já diminui muito o fluxo sanguíneo, né, na área. A pressão arterial já está mais baixa nesse sentido, o pulso já está bem mais fraco, ou seja, está filiforme, já não se sente mais nada. Esse paciente já começa com uma dispneia grave, uma insuficiência respiratória muito considerável. Uma acidose metabólica, né? O que é acidose metabólica? É quando o nível existe o ácido e o básico, né? Conteúdo da semana que vem. Então, ou esse paciente ele está num pH mais ácido, ou ele está num pH mais ácido, mais básico, que é o potencial de hidrogênio. Então, nesse caso, uma acidose metabólica é quando o pH do nosso organismo ele está mais ácido e aí afeta a corrente sanguínea. Então, é quando o potencial de hidrogênio do nosso organismo ele está consideravelmente mais alto e, por isso, acaba afetando esse processo circulatório. Afetando o processo circulatório e comprometendo a questão respiratória, esse paciente começa a entrar numa fase dos estágios de perda de consciência, obnubilação, torpor, obnubilação, e se ele não for atendido a tempo, ou mesmo que for, ele pode entrar num estágio de coma em determinadas situações. Tá? Levando ainda assim um débito cardíaco urinário, um débito urinário reduzido. Agora sim já é o contrário. Agora, se ele já está em coma, o débito cardíaco, o débito urinário dele já é extremamente reduzido. Agora, o volume urinário desse paciente é pequeno. O volume urinário desse paciente é totalmente desapercebido. Por isso que se sonda um paciente, por isso que se tenta trabalhar algumas questões com ele na tentativa de melhorar isso. O que se faz para um choque séptico? O que se faz para um choque séptico? Sempre interna na UTI. O choque séptico, o doente sempre é internado na UTI por causa da gravidade. Tá? A gente sempre vai para a unidade de terapia intensiva. Pessoal, vamos fazer mais uma conexão, por favor, porque vai cair o tempo